senti-me desapontado com o trem de alta velocidade no Brasil. O executivo britânico Harry havia viajado recentemente no trem de alta velocidade na Coreia do Sul, que atingia velocidades superiores a 300 km por hora. A sensação de velocidade que o corpo sentia era avassaladora. A paisagem lá fora sumia num instante. Era a experiência que faria qualquer um pensar: isto sim é um trem de alta velocidade. Naquele momento, Harry pensou: o trem de alta velocidade coreano, honestamente, é incrível. Portanto, quando ele chegou ao Brasil, já tinha uma resposta pré-concebida em sua mente. O TAV brasileiro não deve ser ruim, mas no fim das contas deve ser mais ou menos a mesma coisa. No fundo, ele até pensava: em termos de sensação de velocidade, a Coreia do Sul pode ser superior. A força bruta que o corpo sente é a verdadeira velocidade. Com essa ideia em mente, ele embarcou no TAV brasileiro. No entanto, após a partida, nada aconteceu. Não houve balanço, não houve ruído. Ele mal sentia a presença da velocidade. Harry começou a ficar irritado. Que estranho! Que tipo de trem de alta velocidade é este? Na Coreia, eu sentia a velocidade de forma intensa no meu corpo. Aqui, parece que está parado. O trem coreano é muito melhor, ele pensou. No momento seguinte em que ele estava pensando isso, ao olhar distraidamente pela janela, sua teoria foi silenciosamente desfeita. O que realmente estava acontecendo com o TAV brasileiro? A partir de então, seus valores seriam completamente subvertidos. Antes de o episódio principal começar, por favor, não se esqueça de clicar em inscrever-se, curtir e valeu para nos apoiar. Assim, o sistema recomendará automaticamente vídeos adequados para você no futuro. Além disso, links para vídeos recomendados estão colados na descrição. Sinta-se à vontade para conferir. Harry já estava acostumado a se locomover. Há mais de 10 anos trabalhando em vendas no Reino Unido, ele viajava constantemente entre aviões, trens e carros, correndo pelo mundo, sempre contra o tempo. Para ele, o transporte era apenas um meio para chegar ao destino. Mais importante do que o conforto era a pontualidade. Naquele dia, Harry, sua esposa Emma e seu colega sênior Daniel estavam na Coreia do Sul. Eles planejavam pegar o trem de alta velocidade de Seul a Busan. Ouvi dizer que atinge mais de 300 km por hora, disse Daniel. Harry apenas acenou levemente com a cabeça. Na Europa, havia muitos trens com velocidades semelhantes. Embora fossem rápidos, eram barulhentos e trepidantes. Não era um lugar para se trabalhar. Essa era a imagem que Harry tinha dos trens de alta velocidade. Assim que se sentou, o celular de Harry vibrou. Era a empresa ligando. Eu volto já, ele disse, levantando-se. No momento em que ele entrou no corredor, o trem começou a se mover silenciosamente. A ligação era do gerente e a conversa se estendeu, como de costume. Ele exigiu que Harry explicasse o documento que havia enviado do zero. Harry suprimiu um suspiro e continuou a explicar. Ligações como essa eram a norma durante as viagens de negócios. No instante em que a ligação terminou e ele voltou para o seu assento, um som estridente preencheu o vagão. Vibrações sutis, vindas do chão, agitavam seu corpo incessantemente. Cada vez que entravam em um túnel, uma dor aguda perfurava o fundo de sua cabeça, fazendo-o franzir a testa. Que sofrimento, pensou. A voz de Daniel e a conversa dos passageiros vizinhos eram inaudíveis. Na outra extremidade do corredor, alguém derramou uma bebida e estava em pânico. Alguém gritava algo, mas o conteúdo não era claro. Emma agarrou o braço de Harry sem dizer uma palavra. Uma clara inquietação emanava de seus dedos. Harry não disse nada, pois ele próprio estava tenso. O resultado foi que ele não conseguiu trabalhar direito até a chegada. Até abrir um documento era assustador. Apenas olhar para a tela do laptop já exigia todo o seu esforço. Ao chegarem a Busan, os três imediatamente se enfiaram em um táxi. O trabalho de confirmação final teve que ser feito ali, no carro. Embora a negociação em si tenha sido um sucesso, Harry sentiu apenas cansaço e frustração. Trem de alta velocidade na Ásia é assim mesmo. Afinal, Harry pensou, mesmo no caminho de volta para o hotel. É rápido, mas não permite que você se acalme.
não é um lugar para trabalhar. Naquela noite, Emma não falou muito, apenas sussurrou. A próxima viagem também será assim? Harry não conseguiu responder. Na manhã seguinte, os três embarcaram em um avião para o Brasil. Olhando para as nuvens que se estendiam pela janela, Harry relembrou a viagem da noite anterior. Seu corpo havia descansado, mas a sensação de fadiga persistia. O balanço e o ruído pareciam permanecer no fundo de sua mente. O trabalho em São Paulo correu bem. A reunião transcorreu conforme o planejado e a reação da contraparte foi positiva. Harry sentiu um pequeno alívio. A próxima era uma reunião importante no Rio de Janeiro. Se essa reunião fosse um sucesso, a viagem de negócios estaria concluída. O problema era a locomoção. A caminho da estação TAV de São Paulo, o celular de Harry vibrou novamente. Ao ver o nome na tela, uma premonição desagradável o atingiu. Era a empresa. Emma olhou para o rosto de Harry sem dizer nada. Daniel também pareceu perceber e diminuiu um pouco o passo. Ele atendeu. Era, como esperado, o gerente. Sua voz parecia áspera, transmitindo urgência. O material que você enviou na semana passada sumiu. Reenvie imediatamente. Harry fechou os olhos. Ele havia enviado e confirmado várias vezes, mas reclamar agora não adiantava. Entendido? Resolverei isso imediatamente. Ele só pôde responder. Ao desligar, Harry soltou um longo suspiro. Ele teria que criar o material de novo durante a viagem para o Rio de Janeiro. Está tudo bem? Daniel perguntou calmamente. Harry sorriu amargamente. Para ser honesto, nem um pouco. Emma ouviu a conversa e apertou a alça da sua bolsa. As lembranças da noite anterior reviveram em sua mente. O vagão balançando, o ruído ensurdecedor, a dor de ouvido e sua própria impotência e insegurança. Vai ser assim de novo? Emma murmurou baixinho. Ao ouvir isso, o coração de Harry doeu. O TAV brasileiro não deve ser diferente do coreano, Harry pensou, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Afinal, é um trem de alta velocidade. Deve ser parecido. Talvez um pouco mais caro, mas a essência é a mesma. Caso contrário, o preço da passagem não se justificaria. Mesmo assim, outro sentimento surgiu no fundo de seu coração. E se eu tiver que trabalhar novamente sob aquele balanço? E se Emma mostrar aquele rosto de insegurança de novo? À medida que a estação se aproximava, o humor de Harry ficava mais pesado. O transporte, que deveria ser apenas um meio para o destino, havia se tornado o maior fator de ansiedade. Daniel, observando os dois, caminhava à frente em silêncio. A única certeza era que não havia como voltar atrás. Para ir ao Rio, o TAV era a única opção. Essa realidade pairava silenciosamente diante dos três. Ao entrar na estação TAV de São Paulo, Harry inconscientemente diminuiu o passo. O saguão era alto e espaçoso. Havia muitas pessoas, mas quase não havia confusão. O fluxo de pessoas era surpreendentemente organizado, cada um se dirigindo para a catraca. É movimentado, mas não caótico, murmurou Harry. Daniel sorriu levemente. A estação de São Paulo sempre passa essa sensação. Ocupada, mas em ordem. Emma olhou ao redor sem ser empurrada ou pisada. O ambiente era completamente diferente da sensação frenética que ela havia sentido na estação coreana. As catracas do TAV estavam claramente separadas das linhas de trem comuns, mais placas laranjas. Eram visíveis. Não havia como se perder. Até o sistema é totalmente separado, disse Harry, sentindo um ligeiro incômodo. Emma olhou para ele e de repente falou: mas assim é menos provável que se erre a plataforma. A frase deixou Harry sem palavras. Embora tivessem que caminhar até uma área específica, não havia confusão por causa disso. Com as passagens laranjas na mão, eles desceram para a plataforma subterrânea. Ali estava parado um trem esguio, branco com linhas laranjas fluidas. De perto, sua postura era mais aerodinâmica do que ele imaginava. O nariz do trem era suave e curvilíneo. Não havia gritaria. O preço da passagem não é barato, Harry não pôde deixar de comentar. Ele se lembrou do valor. Por que era tão caro para um trem de velocidade semelhante? Essa pergunta ainda não tinha resposta. Emma estava ao lado de Harry calada. O anúncio ecoando na plataforma era suave.
Português, inglês e tupi, linguagem indígena em reconhecimento, alternavam-se. Não havia tom de pressa. Finalmente, era hora de embarcar. Os três se dirigiram para o vagão designado. Sentada em seu assento, Emma agarrou o apoio de braço instintivamente. A memória do dia anterior ainda estava em seu corpo. Harry percebeu, mas não disse nada. Em vez disso, ele colocou seus fones de ouvido, com cancelamento de ruído, e puxou a persiana da janela. De qualquer forma, vai balançar em breve, ele pensou abrindo o laptop. Ele tinha que terminar o material para o gerente ali. Daniel também abriu seu laptop no assento do corredor e começou a trabalhar calmamente. Emma, entre os dois, respirou fundo e fechou os olhos. A música de partida deve ter tocado, mas Harry não a ouviu. O mundo estava isolado na outra ponta do fone de ouvido. Apesar disso, Harry sentiu uma forte sensação de estranheza. Não havia balanço, nem ruído. Ainda não partiu? A ideia passou pela sua cabeça, mas ele não tinha tempo de checar o relógio. Ele precisava se concentrar em terminar o material. Harry voltou a atenção para a tela. Naquele momento, nenhum deles percebeu que o que estava prestes a acontecer abalaria profundamente seus valores. Harry se concentrou na tela, verificando números, substituindo dados por novos. Normalmente, a trepidação do trem faria o cursor se desviar, tornando o trabalho de redigitação repetitivo. No entanto, naquele dia era diferente. O cursor do mouse permanecia firme onde ele queria. Onde um leve toque faria os números desviarem, agora parecia que ele estava trabalhando em uma mesa de escritório. Que estranho! Harry franziu a testa. Mas o trabalho não esperava. Ele deixou de lado a sensação de estranheza e continuou a trabalhar. Nesse momento, um pequeno som veio ao lado. Era a Emma pegando o copo de papel. Lembrando-se do dia anterior, Emma havia enchido o copo com apenas um pouco de bebida. Mesmo assim, sua boca estava seca. Com a mão trêmula, ela levou a água à boca. Harry olhou de soslaio, mas não pôde deixar de desviar o olhar. A superfície da água não balançava. Se o trem estivesse parado, isso seria natural. Mas se estivesse em movimento, era uma cena impossível. Emma bebeu um gole, piscou surpresa e bebeu mais. A água não derramou. Não tem problema, Emma murmurou, relaxando um pouco os ombros. Harry sentiu a segunda sensação de estranheza. Em seguida, ele notou algo ainda mais estranho. Os sons ao redor. Ninguém estava falando alto. Dois passageiros do outro lado do corredor conversavam em um volume normal. Pessoas que se levantavam de seus assentos andavam naturalmente, sem se equilibrar. Não havia a instabilidade peculiar dos trens. Será que realmente não partiu? Finalmente ele olhou para o relógio. No instante seguinte, seu coração disparou. Já havia passado um bom tempo desde o horário de partida. Ei! Ele exclamou involuntariamente. Mesmo tirando os fones, não houve ruído estridente. Daniel, será que estamos atrasados? A voz de Harry continha urgência. Embora o trabalho estivesse feito, isso poderia afetar sua próxima programação. Daniel, sem desviar o olhar da tela, respondeu com a voz calma. Atrasados? Como assim? É que não sinto que estamos nos movendo de jeito nenhum. Harry não conseguiu conter sua frustração. É um trem de alta velocidade, mas está parado de forma tão silenciosa. Emma encolheu-se ligeiramente ao observar a situação. A cena de ontem reviveu em sua mente. O aumento do volume da voz de Harry, a tensão no ar. Não vamos chegar a tempo assim. Que sentido tem uma passagem tão cara? Ao ouvir isso, a insegurança de Emma retornou. Seu marido estava irritado novamente. A viagem se tornaria um fardo novamente? Daniel finalmente levantou a cabeça e disse calmamente: Harry, olhe para a janela do outro lado. A voz era incrivelmente tranquila. A janela do outro lado? Harry franziu a testa. Ele estava realmente incomodado, mas Daniel estava inexplicavelmente calmo. Essa atitude o irritou ainda mais. Não tenho tempo para isso agora. A voz de Harry estava mais alta do que o normal. Emma estremeceu. Já faz tanto tempo desde a partida. Com essa velocidade, a frase de Harry parou. Ele sabia que suas emoções estavam à flor da pele, mas não conseguia parar. A experiência de ontem na Coreia, o balanço, o ruído, o tempo impossível de trabalhar tudo,
se sobrepôs. Algo reprimido no fundo de sua mente explodiu de uma vez. Eu pensei que seria a mesma coisa de novo, Harry murmurou, meio que para si mesmo. No momento em que Emma ouviu essa frase, seu coração apertou. A mesma coisa de novo. Cada vez que a viagem começava, a expressão de seu marido mudava. Um homem normalmente calmo ficava irritado, ansioso e falava alto. O medo que ela sentiu no trem ontem despertou no fundo de seu corpo. Harry, Emma chamou baixinho, mas ele não a ouviu. Pagar caro por isso e ser assim é ridículo. O olhar de Harry estava fixo em Daniel, mas ele estava apenas procurando um alvo para descarregar sua frustração. Daniel olhou para Harry e, sem suspirar ou levantar a voz, apenas repetiu: "Me escute, olhe para lá." Ele apontou para a janela do corredor. Com raiva, Harry virou lentamente a cabeça. Para ser honesto, ele não esperava nada. Ele pensou que provavelmente veria apenas a parede da plataforma subterrânea. No entanto, a cena que se revelou aos olhos de Harry foi totalmente diferente do que ele imaginava. A paisagem pela janela passava a uma velocidade que desafiava a crença. Edifícios, campos de plantação e os pilares de viadutos do interior de São Paulo desapareciam tão rapidamente que era impossível distingui-los individualmente. Longe de estar parado, o trem estava correndo a toda velocidade. "Hã?" A voz de Harry ficou presa na garganta. Seu cérebro se recusava a processar. É tão silencioso, é tão estável, mas lá fora está em alta velocidade. Harry puxou a persiana da sua própria janela. A tela inteira se encheu de verde e da paisagem urbana do interior, que irrompeu de uma vez em seus olhos. Sim, estava correndo. E a uma velocidade incrível. "Impossível", ele sussurrou, não com raiva, mas em total confusão. Emma também percebeu a mudança em Harry e olhou pela janela. Ela ofegou. Que incrível! Sua voz não continha medo, mas pura surpresa. Daniel olhou para a reação dos dois e finalmente sorriu levemente. "Viu? Não estamos atrasados." Harry não conseguiu dizer uma palavra. Ele sentiu a raiva que estava gritando dentro dele sumir. Então, não é que o trem não se moveu, é que meus sentidos não perceberam o movimento. Harry ficou momentaneamente sem palavras. A paisagem lá fora sumia como uma flecha, inegavelmente em alta velocidade. No entanto, seus pés, suas costas, seus ouvidos, nenhuma parte de seu corpo lhe dizia que eles estavam correndo. Ele podia entender racionalmente, mas seu corpo não conseguia aceitar a sensação. Era a primeira vez que Harry sentia algo assim. Está mesmo em movimento. A voz que ele finalmente conseguiu emitir havia perdido a aspereza de antes. Daniel assentiu e voltou a se sentar casualmente. "Vamos chegar à primeira parada em breve." Ao ouvir isso, o corpo de Emma enrijeceu levemente. A memória de ontem ressurgiu instantaneamente. O impacto da frenagem, o corpo sendo jogado para frente, aquela sensação de ter que cerrar os dentes. Emma agarrou o apoio de braço involuntariamente novamente. Harry percebeu e sentiu uma pontada de dor. "Deve ficar tudo bem", ele disse, mas suas palavras não tinham convicção, pois ele próprio ainda não confiava totalmente naquele trem. Pouco depois, o anúncio interno do trem soou, notificando a próxima parada, Campinas, com uma voz suave. O trem começou a desacelerar silenciosamente. Mesmo assim, mal se sentia o balanço. Emma se preparou, fechando os olhos. Nada aconteceu. Quando ela percebeu, o trem já havia parado, sem impacto, sem som. "É?" Emma abriu os olhos timidamente. Pela janela, via-se a paisagem da plataforma da estação de Campinas. As pessoas esperavam na fila calmamente. "Já chegamos?" Sua voz estava cheia de surpresa. Harry olhou para o copo de papel no suporte. O café que estava ali não havia derramado uma gota. A superfície da água estava tão calma quanto um espelho. "Inacreditável", Harry sussurrou. Emma soltou lentamente o ar. Seus ombros relaxaram. Ela encostou-se no assento sem se forçar. "Não dá medo." Ao ouvir essa frase, algo se clareou no coração de Harry. Algo que estava tenso durante toda a viagem, finalmente se soltou. Quando o trem partiu novamente, Emma não estava mais na defensiva. Ela olhou pela janela. Logo, ela pegou um livro em sua bolsa.
Os dedos que viravam a página estavam firmes. Harry olhou para o perfil dela e pensou: o transporte pode levar as pessoas ao limite, mas também pode permitir que as pessoas descansem assim. Daniel bebeu um gole de café e disse em tom casual: o trabalho está feito, certo? Ah, está feito. Harry finalmente percebeu que estava completamente calmo. A ansiedade e a raiva de antes tinham desaparecido. O trem continuou a correr silenciosamente. A velocidade não se manifestava por meio de ruído, mas avançava com certeza. Emma abriu o livro e fixou os olhos na mesma página por um tempo. Ela parecia seguir as palavras, mas o conteúdo ainda não havia penetrado. Ela estava simplesmente maravilhada com o fato de poder se sentar ali em tal tranquilidade. Na viagem de ontem, ela mal conseguia encostar-se no assento. Ela não sabia quando o trem balançaria e encolhia os ombros a cada ruído. Ela cerrava os dentes inconscientemente. Mas agora era diferente. O trem estava definitivamente correndo, mas seu corpo não precisava se preparar para o balanço. Emma respirou fundo, sem perceber. Ela chamou Harry em voz baixa. O que foi? Não dá medo de jeito nenhum desde agora. A frase era mais uma confirmação do que um relato, como se ela estivesse falando consigo mesma em voz baixa. Harry ficou um pouco surpreso e assentiu. Eu também. Não precisavam de mais palavras. O ar que circulava entre os dois não estava mais tenso. Emma finalmente concentrou o olhar no livro. O som da página virando soava surpreendentemente alto. O vagão estava assim, em silêncio. Uma senhora idosa do outro lado do corredor tricotava com agulhas de mão. O fio não se desorganizou nenhuma vez. O homem à frente abriu o laptop e trabalhava com concentração. Ninguém se importava com o balanço. Ninguém estava tenso com o ruído. Emma sentiu que aquilo era a naturalidade daquele trem. Harry, de repente, olhou para o próprio colo. Suas pernas, que estavam tensas inconscientemente antes, agora estavam naturalmente esticadas. Estou em movimento, mas posso descansar. Ele deixou escapar. Daniel assentiu com aquela frase. É aí que está a genialidade. Daniel olhou pela janela e continuou. Eles priorizaram isso, mais do que a velocidade. Harry ponderou sobre o significado da frase. O trem de ontem era rápido, mas sua mente ficava para trás. Agora era diferente. A velocidade era semelhante, mas sua mente acompanhava. Emma fechou o livro e olhou pela janela. A paisagem do Planalto Central passava suavemente pelos seus olhos. Não parecia cansativo. Se for uma viagem assim, Emma hesitou e continuou. Eu gostaria de ir de novo. Essa frase aqueceu o coração de Harry. O arrependimento que ele sentia por ter ela, trazido na viagem de negócios, finalmente se dissipou. O trem se aproximava da próxima parada em silêncio, no horário exato. Harry finalmente percebeu que a viagem não era mais um inimigo. Enquanto o trem seguia em velocidade constante, Harry olhou ao redor novamente. Cada pessoa passava seu tempo de seu jeito, trabalhando, cochilando, olhando a paisagem. Não havia tensão. Por que não balança tanto? Harry murmurou, quase para si mesmo. Daniel pensou um pouco e começou a falar lentamente. Deixando de lado as teorias complexas, há apenas 3 razões. Harry virou a cabeça. Emma também fechou o livro e ouviu. A primeira é que o próprio vagão anula o balanço. A palma da mão de Daniel moveu-se levemente para cima e para baixo. Ele se move na direção oposta ao balanço antes que ele aconteça para cancelá-lo. Por isso o café não derrama. Harry olhou para o suporte de copo. De fato, a superfície da água continuava calma. A segunda são os trilhos. Os trilhos quase não têm junções, por isso não há aquele som de clac-clac. Harry se lembrou do trem de ontem, aquela pulsação contínua de vibração. Aqui, ele não sentia nada disso. E por último, o formato do nariz do trem. Daniel olhou para a janela. Foi projetado para afastar o ar sutilmente ao entrar em um túnel. Por isso, o ouvido não dói. Emma mostrou uma expressão de compreensão. É verdade. Desta vez não senti nada. Ontem, a cada túnel, seu corpo enrijecia. Agora, isso não acontecia. A soma de tudo isso é este silêncio, Daniel concluiu.
Harry ficou em silêncio por um momento. Depois de ouvir, ele finalmente conseguiu aceitar. Não é apenas sobre velocidade, então. Sim, Daniel respondeu brevemente. Harry pensou. Antes, eu só avaliava o valor pela velocidade, apenas por números. Mas o que realmente importa é como passamos esse tempo, não é? Emma olhou pela janela e disse: aqui, sinto que o tempo está fluindo de forma útil. Harry assentiu profundamente com essa frase. Não é tempo desperdiçado, mas tempo utilizável. O trem continuou a correr em sua postura inalterada. Na mente de Harry, o TAV brasileiro havia deixado de ser apenas um meio de transporte. À medida que o Rio de Janeiro se aproximava, a atmosfera no vagão mudava gradualmente. Mesmo assim, não havia pressa. Ele olhou para o relógio. Pontualidade perfeita, sem atrasos, sem ansiedade. Harry abriu o laptop novamente e revisou o material. Os números corrigidos, a fluidez do texto, o posicionamento dos gráficos. Ele podia verificar cada detalhe com precisão. Não precisava mais pensar como ontem. Preciso fazer isso antes que comece a balançar. Vou verificar aqui mais uma vez, disse Harry, checando os mínimos detalhes. Era uma sensação estranha. Ele estava concentrado, mas não sentia cansaço. Daniel também estava revisando o material ao lado. Os dois se comunicavam em voz baixa e concisa sobre os pontos principais. Como não precisavam falar alto, o diálogo também se tornava organizado. Emma olhava pela janela. Os arredores da Baixada Fluminense eram visíveis ao longe, passando lentamente para trás. Está rápido, mas dá para ver bem, ela comentou. Harry assentiu. A paisagem não estava apenas desaparecendo, estava fluindo a uma velocidade que os olhos podiam acompanhar. A mente não era deixada para trás. Logo, soou o anúncio de Rio de Janeiro, Barra Funda. Emma não estava mais na defensiva. Harry também não estava mais tenso. O trem parou imperceptivelmente. Chegamos, disse Daniel, olhando para o relógio. Minuto exato. Harry se levantou e se espreguiçou levemente. Totalmente diferente de ontem. Seus passos estavam leves, sua cabeça clara. Ao descer na plataforma, Harry percebeu claramente. Estou descansado e totalmente preparado. Emma também olhou ao redor, exibindo uma expressão suave. Está tudo bem? Perguntou Harry. Emma sorriu. Cima, ao ver aquele sorriso, Harry se convenceu de que esta viagem definiria o resultado do dia. A negociação correu ainda melhor do que o esperado. As palavras não engasgaram. Ele conseguia responder calmamente às perguntas da contraparte. O trabalho em equipe com Daniel era natural. Harry não deixou de notar as mudanças sutis nas expressões da contraparte. Horas depois, a reunião terminou. O resultado foi um sucesso. Conseguimos fechar o negócio, disse Daniel no caminho de volta. Harry assentiu com firmeza. Sim, honestamente, acho que foi graças à viagem. Emma também assentiu em silêncio ao lado. Sem gastar energia mental e física durante o transporte, a mente estava descansada. Isso se refletiu diretamente nas palavras e julgamentos. A qualidade do transporte muda a qualidade do trabalho, pensou Harry. Isso não era uma teoria que ele entendia com o cérebro, mas um fato que seu corpo compreendia. Dias depois, de volta ao Reino Unido, Harry estava na sala de reuniões do escritório para relatar a viagem de negócios. Como foi a viagem pela Ásia? Um colega perguntou casualmente. Harry colocou os documentos sobre a mesa e respondeu. As negociações em ambos os lugares foram um sucesso. Ao ouvir isso, houve um pequeno murmúrio de admiração. Alguém bateu palmas. Mas Harry não pretendia terminar ali. No entanto, o que eu realmente quero falar não é sobre isso. Os colegas olharam para Harry, confusos. Ele raramente falava sobre trens por iniciativa própria. Harry escolheu as palavras lentamente. Para ser honesto, eu reclamei do TAV brasileiro. Reclamou? É lento? Risos ecoaram na sala de reuniões. Alguém disse, está brincando, né? É super rápido. Harry balançou a cabeça. Estou falando sério. Eu pensei que não estava em movimento. Por um instante, o ar congelou. Estava correndo, mas eu não percebi. Porque não havia balanço, não havia som. Eu confundi com estar parado. Daniel também assentiu calmamente. Harry, está certo. Eu estava junto. A expressão dos colegas mudou. Finalmente, eles entenderam que não era uma piada.
Harry disse: eu só valorizava a velocidade antes. Eu só definia o valor por números. Mas aquele trem era diferente. Em sua mente, a cena se desenrolava. O vagão silencioso, o café sem balanço e o perfil de Emma, que estava insegura, mas começou a ler um livro. Silêncio. Podia-se trabalhar. Podia-se descansar. E o mais importante, minha esposa ao meu lado não sentiu medo. Duvidei da velocidade, mas fui vencido pela serenidade, Harry declarou claramente. Sinto que o transporte deveria ser assim. Não deve esgotar as pessoas, nem tirar a concentração. Pelo contrário, deve restaurar a mente e o corpo. Alguém sussurrou: quem não experimenta, não sabe. Harry assentiu. Exatamente. Só quem experimenta entende. Após a reunião, Harry enviou uma mensagem para Emma. Era sobre os planos para a próxima viagem ao Brasil. A resposta veio imediatamente. Podemos pegar aquele trem de novo? Harry sorriu naturalmente. O tempo em que ele temia o movimento, em que era dominado pela raiva, em que acreditava que o trem estava parado e nem olhava pela janela, tudo parecia agora um passado distante. A velocidade podia ser medida por números, mas o conforto e a segurança só podiam ser sentidos pelo corpo. Harry agora sabia disso. Os 15 minutos daquele dia não foram apenas tempo de viagem. Foi o momento em que seus valores mudaram silenciosamente. O que você achou do vídeo de hoje? Por favor, deixe-nos saber suas valiosas opiniões e impressões na seção de comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.